Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de grafos. Vamos começar? Então, esse aqui é o roteiro para a aula de hoje. A aula de hoje, na verdade, é o encerramento da nossa disciplina. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o caminho trilhado na disciplina, o essencial, né, das coisas que nós vimos aqui, e eu vou terminar a aula falando sobre ciência de redes e teoria dos grafos. Então, vamos começar recapitulando algo que eu falei na primeira aula, que é a definição de um grafo, que é a abstração que permite codificar relacionamento entre pares de objetos. Espero que a essa altura do campeonato essa ideia esteja bem dentro de você, que grafo serve para representar relacionamentos entre qualquer tipo de objeto, por exemplo, entre cidades, sendo ilustrado aqui. Então, grafos, na verdade, é uma ferramenta para abstrair problemas, né? Eu consigo construir abstrações de problemas reais utilizando grafos. E isso permite a gente a buscar algoritmos para esses problemas reais no âmbito de grafos. Tá? Então, está aqui o processo de modelagem. Eu tenho o meu problema real, eu abstraio ele, criando um modelo para ele na forma de um grafo. Eu ataco o problema nessa abstração, construo um algoritmo para ele, e o algoritmo me dá uma resposta, uma solução para o meu problema real. E aí eu posso ter diversos problemas diferentes que são abstraídos, né, da mesma maneira, através de um grafo, e isso significa que eu posso utilizar o mesmo algoritmo para resolver diferentes problemas. Então, muitos problemas reais, eles têm a mesma abstração, o que significa que eles podem ser atacados, né, com o mesmo algoritmo. Então, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, que encontra caminhos mínimos num grafo, ele é utilizado para resolver muitos problemas diferentes que você precisa encontrar um caminho curto, um caminho mínimo, né? Como o problema de roteamento, o problema de você encontrar o que o Waze resolve e por aí vai. Então, esse é o poder de abstração que a gente tentou ilustrar aqui na disciplina. Nossa abordagem foi via problemas, a gente sempre tentou motivar os algoritmos com problemas reais e abstrair esses problemas reais com grafos, converter o problema, né, em vértices, arestas e pesos, e aí então trabalhar com algoritmos eficientes em cima desse meu grafo, né, onde eficiente, né, nosso objetivo é sempre produzir um algoritmo de tempo linear, como a busca em largura ou a busca em profundidade. É claro que isso nem sempre é possível, então a gente fica com algoritmos aí polinomiais com polinômio baixo. A gente viu também técnicas para a construção de algoritmo, a ideia de você expandir a partir de um vértice da maneira que a BFS faz é uma ideia-chave, e a gente viu algoritmos gulosos e também programação dinâmica e também a redução de um problema para outro na nossa última aula aqui. Por fim, a complexidade está no centro do nosso problema, né? Não basta construir um algoritmo, a gente tem que entender qual é o tempo, qual é a complexidade desse algoritmo. Por quê? Porque quando o seu problema é grande, isso faz muita diferença. Conhecer a complexidade do algoritmo e desenhar um algoritmo de complexidade baixa é a diferença entre conseguir resolver e não conseguir resolver. E isso está cada vez mais importante no nosso tempo, onde a gente está vivendo, né, uma era de grande quantidade de informação, grande quantidade de dados. Então, os nossos algoritmos estão tendo que trabalhar com, né, muitos dados. Então, o algoritmo tem que ser eficiente, senão ele simplesmente não termina. Muito bom. Então, eu vou recapitular aqui o caminho que a gente trilhou. A gente começou a disciplina falando de motivações, definições e propriedades bem simples de grafos. Depois vimos como representar grafos no computador, duas ideias centrais, matriz de adjacência e lista de adjacência. Depois vimos busca em grafos, né, a BFS e a DFS, e como que isso é importante, né, porque dá origem a muitos outros algoritmos. Depois distância em grafos, né, grafos com pesos, o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo lá estrela, que melhora, né, na prática o algoritmo de Dijkstra, para alguns casos. Tá? E aí depois falamos de técnicas gulosas, né, de maneira geral, encorpadas aí no algoritmo de Dijkstra, a estrela, prim, crustal, coloração, etc. Vários algoritmos que nós vimos aqui,
são basicamente aplicações, né, são construídos a partir da ideia da técnica gulosa. Depois vimos um pouco de programação dinâmica para tratar grafos com pesos negativos, vimos o algoritmo de Floyd-Warshall e Bellman-Ford, que são construídos a partir de recursões, né, encontradas na nossa programação dinâmica. Depois vimos emparelhamento em gasto-partido, um algoritmo bem específico para isso, e depois vimos algumas aulas em rede de fluxo, olhando para fluxo máximo, corte mínimo, e por fim, a redução de problemas, né, problemas diferentes sendo resolvidos como um problema de rede de fluxo máximo. Muito bom. Além disso, das nossas aulas aqui, nós tivemos várias listas de exercício, meia dúzia de listas e 2 trabalhos práticos para consolidar, né, o aprendizado. Bom, então o essencial aqui da disciplina, de novo, né, o poder de abstração via grafos, essa técnica para representar problemas reais, ela é muito poderosa. Algoritmos e problemas clássicos que nós vimos aqui, eles são muito importantes para você saber, né, como que você resolve determinados problemas e a ideia por trás desses algoritmos, a ideia de técnica gulosa e programação dinâmica. Depois a gente viu, né, essas ideias na prática, construindo algoritmos gulosos, construindo algoritmos via programação dinâmica e redução entre problemas. E por fim, como eu comentei, a complexidade é chave, né? É importante você ter essa noção de que a complexidade do algoritmo ela é fundamental. Na teoria, para você conseguir falar de que um algoritmo é melhor do que o outro, e na prática, quando você roda lá o seu algoritmo. Então, ter isso bem claro é essencial aqui, como sendo fruto da nossa disciplina. Então, eu quero dizer que grafos está na moda, e grafos é um nome muito local, um nome muito da computação. Grafos fora da computação é chamado de redes. Então, se você fala com seu colega da biologia, da física, até mesmo da sociologia, ele não sabe o que é um grafo e ele chama de rede aquilo que a gente chama de grafo na computação. Então, redes estão por todos os lados, né? A gente vive num contexto cada vez mais conectado. A gente pode falar de redes tecnológicas, que são redes que o homem constrói, como a internet, a malha elétrica, a rede de transporte aéreo de um país. Podemos falar de redes sociais, que é colaboração entre pessoas, a lista de contatos, né, os amigos no Facebook, os seguidores do Twitter. Podemos falar de redes biológicas, que é a interação entre proteínas, ou as sinapses entre os seus neurônios, e por aí vai. Okay? E aí existe a ideia de estudar redes de maneira geral, meio que fazendo 3 perguntas fundamentais. Qual é a estrutura da rede de alguma coisa? Né? Qual é a estrutura da rede de algum fenômeno? Por que a rede tem essa conectividade? E qual a importância dessa conectividade? Quais são as implicações disso? Então, vou pegar um exemplo para ilustrar essas 3 perguntas. Imagina o Web Graph, que é o grafo da web, onde os vértices são as páginas web e as arestas são os hiperlinks entre as páginas web, dando origem a um grafo direcionado, né? O hiperlink tem direção. Então, eu posso perguntar qual é a estrutura da web? Qual é a cara da web? Será que tem muitos componentes conexos? Muitos componentes fortemente conexos? Será que os graus são todos parecidos? Qual é a estrutura da web? Okay? E a segunda pergunta é por que a web tem essa estrutura? Por que será que a web teve essa formação? E aqui a gente conhece uma regra chamada de anexação preferencial, que meio que está por trás da criação desse grafo da web, que confere a ela a estrutura que a gente vê, que possui muitos graus diferentes e várias componentes fortemente conexas. E por fim, né, quais são as implicações da estrutura da web? Então, uma implicação é que o algoritmo de ranqueamento, chamado PageRank, que a gente nem viu aqui na disciplina, ele funciona relativamente bem. Okay? Então, o fato da web ter a estrutura que ela tem, permite um algoritmo de ranqueamento dar bons resultados. Então, um exemplo dessas 3 perguntas fundamentais no contexto aqui do grafo da web. Então, o nome dessa área é ciência de redes, ou ciência das redes, também conhecida como redes complexas, que é a ideia de estudar de maneira científica e técnica, né, essas 3 perguntas em diferentes domínios, tá? Independente do tipo de rede.
Então é uma área extremamente multidisciplinar, envolve físicos, matemáticos, pessoal da computação, biologia, etc. Okay? Todo mundo está trabalhando com redes hoje em dia, e entender redes é fundamental, porque por trás de redes, redes vão ser necessárias para conseguir avançar o conhecimento em determinadas áreas. Tá? A rede tem um papel central em vários problemas modernos que o homem está atacando. Quero falar um pouquinho também de teoria dos grafos. Então, a teoria dos grafos é um pouco diferente da nossa disciplina aqui, apesar do nome da disciplina, porque a teoria dos grafos tem mais a ver com os aspectos teóricos de grafos. É uma disciplina, uma área antiga, okay, da matemática, porque trabalha com combinatória com estrutura. O grafo, né, ela impõe estrutura no que você pode, digamos, combinar ou estudar. Então, não por menos, a teoria dos grafos é um ferramental-chave para muitas aplicações, muitos problemas e algoritmos eles vão sair de teoria dos grafos, e também para a ciência das redes. Tá? Tem uma interseção aqui também muito importante com teoria da computação. Então, teoria dos grafos e teoria da computação tem tudo a ver. Né? A teoria dos grafos é um terreno fértil para problemas difíceis, que são aqueles problemas que valem $1 milhão. A gente até comentou alguns aqui ao longo da disciplina. Tá? Então, um exemplo aqui é como é que eu faço para decompor um grafo em estrelas, ok? Esse problema é um problema que vale $1 milhão. Se você quiser encontrar o menor número de estrelas para representar o grafo. É um problema que o professor Fábio, né, o meu colega, é expert nesse tipo de problema. Então, para falar um pouco sobre essa dualidade aí de ciência de redes e teoria dos grafos, eu e o professor Fábio, né, um professor aqui da disciplina, a gente construiu um debate que tem Guerra nas Estrelas como pano de fundo. Tá? Esse debate ele já teve 2 instâncias dele. A primeira delas foi uma palestra do Elo na Semana PESC 2019, está aí o link para quem quiser assistir, e também um painel debate no Festival de Conhecimento da FRJ ano passado, está aí o link também para quem quiser assistir. Esse painel foi moderado pelo professor Jaime Fassfitter, que é um professor emérito da FRJ e um dos grandes nomes aí de teoria dos grafos da academia brasileira. Nosso objetivo, né, com esses debates era mais informar e difundir essas 2 áreas para os alunos e para a comunidade em geral. Tá? São coisas divertidas aí, quem quiser assistir, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, com isso, a gente está chegando aqui ao final da nossa disciplina, esse nosso último encontro. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina para aprender coisas novas e entender bastante coisas novas e gostaram também de ter feito os trabalhos e ter participado aqui, mesmo em modo remoto. Muito bom, então vamos terminar por aqui. A gente se vê na aula síncrona e na próxima disciplina. Tchau, tchau.